O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos fartará a pobreza. Aquele que trabalha com mãos diligentes nunca vai lhe faltar nada. Mas aquele que segue os ociosos, aquele que ama dormir, que não acorda cedo, que não faz o que precisa fazer, a pobreza vai sobrevir sobre ele. Precisamos estar junto com pessoas que têm os resultados que nós queremos, não junto com aqueles que não têm os resultados que queremos. Quando nós confiamos no Senhor, não tem outro caminho a não ser o caminho da prosperidade. Porque o nosso Deus, ele é um Deus rico, dono do ouro e da prata e de tudo que existe. Precisamos abandonar essa ideia de escassez, de não merecimento. Precisamos colocar crenças de prosperidade no nosso cérebro, porque nós somos aquilo que pensamos. Então precisamos começar a ter pensamentos de riqueza, de abundância, de prosperidade em nós, para que nós venhamos externalizar isso. Não tem como confiarmos no Senhor e não prosperarmos. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e a reprime. O tolo, na hora da sua ira, ele põe tudo para fora. E ele traz para si algo que ele não gostaria de trazer. Por exemplo, na hora da ira do homem, eu vou dar um exemplo bem trágico aqui, tá? Mas a vida é feita de tragédias, né? Uma pessoa que não teme a Deus, a hora que ela se ira, vou dar exemplo de um homem. Um homem irado, ele pega um revólver e mata o outro, sem pensar. É na hora ali, 5 segundos de loucura. Se ele não tiver sabedoria e ele tiver uma arma na sua mão, ele aponta o revólver e mata o outro ser humano. E aí 5 segundos, por não pensar, ele destrói toda a sua vida. E depois, para consertar isso é o quê? Agir na ira, sem pensar, sem ter sabedoria. Mas o sábio, na hora da sua ira, ele pensa. Ele retrai a sua ira. Ele usa a sua ira para mudança, mas ele não expande toda a sua ira. O sábio, ele usa a sua ira para transformação e não para a destruição. A diferença do tolo e do sábio está nisso daí, no irar. Porque a Bíblia fala assim, ireis e não pequeis. Podemos irar, o homem ele ira. Se você não ira, você não é normal. É um estado normal do ser humano irar. E irar faz bem, porque quando nós chegamos no estado de ira, nós chegamos no estado de mudança. Enquanto você não se irar com aquilo que está te fazendo mal, você não vai mudar, porque você ainda está suportando. Mas a hora da ira é a hora que nós não suportamos mais, é a hora da mudança. Então irar faz bem, mas podemos irar e não pecar, é não dar lugar à ira. A vontade de matar o outro é real, mas eu tenho domínio próprio. Eu não vou pegar a arma e vou dar um tiro na cabeça do outro. Ou talvez até mesmo com palavras. Vou suprimir as minhas palavras para não matar o outro com as minhas palavras. Ou vou ressignificar as minhas palavras. Vou falar, porque o outro precisa ouvir. Mas vou falar com verdade e com amor. Aqui está a diferença. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Porque o tolo e o sábio se iram. É normal irar. A diferença é o que eu vou fazer com a minha ira. Se na hora da minha ira eu vou expor todo o meu mal para fora e vou causar a perdição, ou se na hora da minha ira eu vou reprimir, eu vou pensar, eu vou aprender e vou crescer, e vou mudar, e vou fazer da minha ira um agente de mudança. A Bíblia sempre fala de justiça e de verdade, porque o reino de Deus, ele é um reino de justiça e de verdade. Quando amamos a verdade, quando amamos a justiça, nós temos o reino de Deus sobre nós. E nada vai nos faltar. Não podemos precipitar com as nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Não podemos deixar de falar. Precisamos falar.
As nossas palavras, elas são poderosas. E a Bíblia fala que, ó, quão bom é uma boa palavra no dia da angústia. O silêncio, ele é um adjetivo do tolo. O tolo é que tem que ficar calado, porque o tolo não sabe o que falar, só fala merda. Perdão da expressão, da palavra, mas tem gente que só fala isso. Mas o sábio, ele precisa se pronunciar, ele precisa dizer uma boa palavra no tempo oportuno. As pessoas estão morrendo porque falta alguém que fale de uma profecia, que fale do céu, que fale de coisas boas, que dê boas notícias. Porque má notícia, todo mundo dá. Diz ao que está cansado, ser forte. Diz ao que está fraco, você pode. Diz ao que está desistindo, fala, olha, não desista, confia. Você ainda há uma esperança para nós. Precisamos profetizar vida, precisamos abrir a nossa boca, mas para isso precisamos nos encher com o Espírito Santo, até transbordar. E o que nós não estamos dispostos a isso, porque as pessoas estão tão cansadas, têm trabalhado tanto para juntar tesouro nesse mundo, e às vezes nem é juntar tesouro. Se fosse a juntar tesouro ainda estava bom, é só pagar a conta. Tem trabalhado tanto só para pagar a conta. E não sobra um tempinho para desfrutar daquilo que o Criador tem nos proporcionado, que é a sua família, que é o seu lar, que é a natureza. Quantas vezes você para apreciar a natureza? Eu sou atraída pela natureza, porque através dela eu vejo o amor e o cuidado do Criador para comigo.